Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, amém? Esses músicos são bênção demais, né? Você está rindo, né, Micael? Você ri, né? Depois eu te conto o que eu... Cadê? Já desceu já, correndo. Depois eu te conto o que ele me falou. Queridos, nesse momento eu quero te conhecer. Você que nos visita pela primeira, segunda vez. Aqui nesse lado, tem alguém que nos visita hoje pela primeira ou segunda vez? Que isso, varão? Tem lá atrás, ó, tem uma família, sejam muito bem-vindos, um casal. Sejam muito bem-vindos, tá? Fiquem à vontade. Aqui no meio tem alguém que nos visita pela primeira, segunda vez? Tem alguém lá atrás? Ó, tem uma família também lá atrás. É seu marido? Ah, é a primeira vez? Segunda vez, seja muito bem-vindo, fica à vontade, tá? Aqui na lateral tem alguém que nos visita pela primeira, segunda vez? Eduardo, pelo amor de Deus. Sejam muito bem-vindos. Sua irmã, cara? Prima e tia? Amiga? Amiga, prima, sejam muito bem-vindas, tá? Fiquem à vontade. Lá atrás tem alguém? Tem mais uma ali atrás, seja bem-vinda, tá? Fica à vontade. Lá na lateral, lá atrás tem alguém? Não, fiquem à vontade, tá? Aqui é a casa do Senhor. Tássila, vou conversar com você em particular. O Vitor, reclama com o Vitor. Ô varão, fica aí, não me abandona não. Amém? Queridos, Deus tem uma palavra para os nossos corações nessa noite, amém? Quero convidar todos a abrir sua Bíblia, livro de 2 Reis, capítulo 4. Livro de 2 Reis, capítulo 4. Livro de 2 Reis, capítulo 4, verso 1. Achou, varão? Amém. Só justificando, esses dias vocês não estão vendo o pastor Johnny e a pastora Fabíola, eles tiraram uns dias para poder descansar, vindo aquela batida do ano passado, de obra da igreja, até a metade do ano, e o final do ano aquela correria, eles não pararam dia nenhum, então eles pararam alguns dias para poder descansar, por isso que vocês não têm visto eles durante essa semana que passou, nessa próxima semana, mas semana que vem eles estarão aqui conosco, amém? Diz assim a palavra de Deus: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo morreu, e tu sabes, o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Dize-me o que é que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestado de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e elas a enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse ao seu filho: Traze-me ainda uma vasilha. Porém ele disse: Não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E ele disse: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivem do resto. Querido Deus e grandioso Pai, Senhor, estamos aqui nessa noite diante de uma palavra vinda dos altos céus para os nossos corações. Primeiro eu quero te pedir, Senhor, que a tua misericórdia possa nos alcançar. Afaste de mim, afaste de nós todas as distrações, tudo aquilo, Pai, que possa impedir o nosso coração de receber a tua mensagem, aquilo que tu tem preparado para nós. Deus,
nos revela aquilo que está por trás da palavra, aquilo que o Senhor tem, Pai, preparado para reavivar as chamas aqui nessa noite, para fortificar os teus filhos que estão fracos, que estão caídos, para, Pai, que eles sairemos daqui cheios da tua presença, Pai, entendendo que o caminho melhor está na tua presença. Fala conosco nessa noite, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, eu estava conversando com o Senhor, e sempre que eu vou ministrar, sempre que eu vou preparar uma mensagem, eu não preparo aquilo que tem segundo o meu coração, eu não preparo aquilo que eu imagino que pode falar com a igreja, porque aquilo que tem de mim pouco tem proveito, mas aquilo que vem do alto dos céus, aquilo que vem de Deus, isso sim que traz transformação para as vidas. Então eu sempre costumo, Jonatas, a falar: Senhor, o que tu quer trazer para o teu povo? Qual é a mensagem que o Senhor quer trazer para o seu povo? E eu estive falando com Deus: Pai, qual é a mensagem que tu quer trazer para o seu povo? O que tu quer falar com eles nessa noite? Nós estamos começando um ano. Tem muitas pessoas que estão vindo de um ano de 2025 com muita dificuldade. Um ano ao qual as coisas aconteceram não da forma que você esperava. E nisso você chega no ano de 2026, muitas das vezes com a sua fé esmorecendo, muitas das vezes fraco, muitas das vezes achando que esse ano vai ser a mesma coisa ou pior do que foi o último ano. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer a ti, para dizer para você que há esperança para a tua vida. Deus, Ele me trouxe aqui nessa noite para trazer uma mensagem diretamente dos céus para você. E Deus, Ele colocou essa mensagem no meu coração, a respeito dessa viúva, a respeito dessa mulher. É uma mensagem muito conhecida. Você que pratica o Evangelho, eu creio que você já deve ter pregado sobre isso. Você que frequenta a igreja há muito tempo, eu também creio que você já ouviu essa mensagem muitas das vezes, por diversas pessoas pregando. Mas o Senhor colocou alguns pontos em meu coração, pontos a tratar, pontos a falar conosco nessa noite. Para você que não conhece, essa mensagem fala a respeito de uma mulher. Uma mulher que nem ao menos o nome dela é citado na Bíblia. Ela é somente conhecida como uma viúva. O seu marido, ele tinha falecido. O seu marido que outrora servia ao Senhor, temia ao Senhor. Ele era discípulo dos profetas. Ele estava se preparando para também ser um profeta. Ele vem a falecer. E essa mulher, ela se depara com algumas dívidas que ficaram. Algumas dívidas que acabam recaindo sobre ela e sobre a sua família. E ela então se depara com uma situação extrema, com um problema muito sério. Aquela mulher, ela tinha contas a pagar. E os credores estavam indo cobrá-la. E naquela época era como de costume pagar algumas dívidas com o seu serviço braçal. Pagar algumas dívidas trabalhando. E o que aquele credor queria daquela mulher? Levar os seus 2 filhos, para que a dívida fosse paga com eles trabalhando. Melhor, eles sendo escravos. Era aquela situação, era por isso que aquela mulher estava passando. Agora você imagina, além de você estar vivendo um luto, além de você estar vivendo uma dor, além de você estar chorando a perca de alguém que você muito ama, você se depara com uma situação dessa. Cara, já não basta tudo que eu estou passando, já não basta tudo que eu passei, eu ainda tenho que enfrentar isso. Penso eu que muitos nessa situação, muitos que passam por isso, de repente não a mesma coisa, mas algo semelhante, para e questiona: Deus, mas sério mesmo que isso está acontecendo? Eu já passei por tudo isso e eu ainda preciso passar por isso? Sim, você precisa passar. Mas Deus, por que eu preciso passar por essas coisas? Porque são através das dificuldades que eu vou prover na sua vida.
São através das dificuldades que eu vou te mostrar que eu sou provedor na tua vida. E aquela mulher, ela se depara com essa situação. Ela está vivendo um luto, e ela se depara com uma dívida que ela não podia pagar. E ela teria que pagar aquela dívida, dando os seus filhos para que eles fossem escravos. Então aquela mulher, ela toma uma decisão: eu vou até Eliseu, eu vou até o profeta. E ela fala: Eliseu, eu estou com um problema. Eliseu, o meu marido, o teu servo, aquele que outrora te acompanhava, aquele que outrora era discípulo seu, ele morreu, e eu estou com uma dívida e eu não tenho como pagar. E agora o que será de mim? Se eu não pagar essa dívida, os meus filhos serão escravos. Eliseu olha para aquela mulher e diz: mulher, o que eu tenho contigo? E ele pergunta para ela: o que você tem em casa? E aquela mulher, olhando para a sua atual situação, olhando para a sua vida, ela fala: Eliseu, eu não tenho nada, a não ser uma botija de azeite. Eliseu então olha para aquela mulher e diz: vai até os seus vizinhos, pega com os seus vizinhos muitas vasilhas emprestadas, não poucas, muitas. Entra na tua casa, fecha a tua porta, e lá começa a encher as outras vasilhas. E assim aquela mulher atentamente ouviu o que o profeta tinha a dizer. Ela obedeceu o que ele falou, ela pediu vasilhas emprestadas, ela entrou pelas suas portas e ela começou a encher as vasilhas. E ela enchia a vasilha, enchia a vasilha, enchia a vasilha, e as vasilhas iam se enchendo, e quando ela se depara, não tinha mais vasilhas, então o azeite para. Naquele momento que as vasilhas se acabaram, o azeite parou de descer. E aquela mulher então, ela vai até o profeta, ela fala para o profeta o que acontecera, e aqui o profeta conduz a mulher: pega todo o azeite, vende, paga a sua dívida, tu e os teus filhos vivem do resto. É uma mensagem muito clara. É uma mensagem a qual o Senhor mostra alguém numa necessidade muito extrema, em algo que sozinho ele não consegue realizar, mas seguindo a direção do profeta, seguindo a direção de um homem de Deus, ela consegue um milagre, o milagre da multiplicação. Naquele tempo, o azeite tinha um valor muito grande. Pastor Gustavo, quando você vendia o azeite, ele te dava um dinheiro grande, porque ele tinha um valor monetário muito grande. E o Senhor fez aquele milagre. Aquela mulher tinha uma necessidade extrema, porque naquele tempo não era de costume as mulheres trabalhar. As mulheres não trabalhavam naquele tempo. Os provedores eram os homens. Eram eles que trabalhavam. E aquela mulher, seguindo a lei, ela não podia se despojar de qualquer um. Aquela mulher, ela deveria casar com o irmão do seu falecido esposo, isso se ele quisesse. Então imagina você, a situação que aquela mulher estava vivendo, o extremo que aquela mulher estava passando. Aquela mulher vinha arrastada de uma tristeza, de um luto, porque você perder alguém que você ama, você perder alguém que você tem muita estima, é muito doloroso. Eu sei na carne o que é isso. Muitas das vezes nos conformamos porque sabemos o caminho que ele vai, sabemos o local que ele está, mas é uma dor muito grande que vem dilacerando a nossa alma. Agora você imagina, você está vivendo essa dor, você está passando por isso, e você se deparar com essa situação, além de estar vivendo um luto, você podendo perder os seus filhos. Imagina a situação caótica que essa mulher estava passando nesse momento. De repente você que está me ouvindo, também está passando por uma situação caótica. De repente você que veio aqui hoje, também está passando por uma situação extrema. De repente você que também veio aqui, está desesperado porque você não sabe o que vai fazer, você não sabe a quem vai recorrer, você não sabe qual vai ser a solução para você.
De repente as lágrimas que já estão rolando no seu rosto são lágrimas que você derrama dia após dia, sem saber de onde virá a tua solução. Ei, deixa eu te dizer, Cristo está aqui nessa noite para te dizer que as suas esperanças serão renovadas aqui nesse lugar. Você não veio aqui à toa, foi Ele que te trouxe aqui para te dizer: você não está sozinha, você não está sozinho, eu estou contigo, diz o Senhor. Aquilo que hoje traz tristeza ao teu coração, aquilo que hoje traz amargura, aquilo que hoje é o teu pior momento, eu vou te ajudar a passar, porque eu sou contigo, assim diz o Senhor dos exércitos. Sabe a sua maior necessidade? Sabe o seu maior problema? Deus está pronto para agir nessa noite. Sabe a sua maior dificuldade? Sabe a tua maior tristeza? Deus está aqui pronto para agir em teu favor. Sabe o teu pior dia? Sabe a tua pior tempestade? O Senhor Deus está aqui nessa noite para te ajudar. Ele está aqui nessa noite. Aleluia. Deus, Ele está aqui nessa noite. Eu não sei aquilo que você espera. O que eu sei é que Cristo está aqui nesse lugar para operar em seu favor. Agora vamos lá. Eu te peço muita atenção, porque nós vamos decorrer dentro dessa história. Nós vamos decorrer dentro dessa mensagem. Tem alguns pontos, como eu falei, que o Senhor, Ele quer nos falar nessa noite. Primeiro ponto, aquela mulher, ela estava passando por uma grande dificuldade. Acabei de falar, aquela mulher passava por um grande problema. Ela vinha de um luto, ela poderia perder os seus filhos. E aquela mulher, ela tomou uma atitude. A Bíblia, no primeiro versículo do capítulo 4, diz que ela procurou o profeta Eliseu. Melhor, ela clamou ao profeta Eliseu. Henrique, a primeira atitude daquela mulher, sabe qual foi? Pedir ajuda. Tem muita gente que não consegue pedir ajuda. Tem muitas pessoas enfrentando dificuldades sozinho, porque não consegue, não sabe pedir ajuda. Tem muita gente chorando sozinho nos quartos, com a depressão arrondando o coração, porque não sabe pedir ajuda, porque foi tão maltratada, porque foi tão caluniada, porque foi tão pisada, porque foi tão destratada, que ela não consegue confiar nas pessoas e pedir ajuda porque ela está passando. Tem pessoas que a vida maltratou muito. Tem pessoas que as dificuldades pisaram tanto, e ela não consegue se abrir e pedir ajuda. Pastor Gustavo, ela não consegue olhar para alguém e falar: me ajuda. Eu preciso de socorro. Eu preciso que alguém me ajude. De repente você não consegue falar isso com a tua voz, mas o teu coração está clamando por ajuda. Você veio aqui nessa noite sem conseguir falar uma palavra, mas o teu coração está clamando: eu preciso de ajuda. Você veio no lugar certo. Você veio no lugar certo, porque aquele que te ajuda está aqui nesse lugar. Aquele que te sustenta está aqui nesse lugar. Aquele que você precisa está aqui nessa noite sobre a nossa vida. Mas eu preciso te dizer: abra sua boca e peça por ajuda. Peça por ajuda. Clame por ajuda. Clame por Ele. Se você confia em um homem de Deus, uma mulher de Deus, peça por ajuda. Pablo, tem muita gente se matando com depressão, porque não consegue pedir ajuda. Está sozinho em casa.
Tem pessoas nesse momento, enquanto estamos aqui cultuando, que está sozinho em casa, se machucando, se ferindo, porque a vida machucou, ela foi traída, ela foi maltratada, ela não consegue abrir a boca e pedir ajuda. Mas eu estou aqui para te dizer, o Senhor está aqui para te ouvir. Abra a boca, peça ajuda. Eu estou aqui para te ajudar, mas se você não falar, eu não sei como eu vou te ajudar. Eu mesmo, nessa casa tem pastores e pastoras, tem homens e mulheres de Deus. Aí sabe o que acontece? Tem gente, Franciane, que sai da igreja reclamando, eu vou sair daquela igreja. Por quê? O pastor não foi na minha casa, não me ajudou. Você pediu ajuda? Não. O pastor tem que ter bola de cristal. Cara, você precisa pedir ajuda. O varão está aqui, me procurou no início do culto. Eu já prometi para ele que vou fazer uma visita para ele, vou levar o pastor Gustavo na casa dele, porque ele precisa de ajuda. O que você está precisando? Peça ajuda. Se for dinheiro, pede pastor Gustavo. Se for outra coisa, pode vir até mim. Né, pastor Gustavo? Amém? Mas peça por ajuda. Não sofra sozinho. Deus me trouxe aqui para te dizer, você não precisa passar por isso sozinho. Você não precisa enfrentar essa dificuldade sozinha. Você não é uma super mulher, você não é um super homem. Você precisa de ajuda a passar por isso. Quantas pessoas pereceram pelo meio do caminho, porque quiseram enfrentar sozinho as dificuldades? Quantas pessoas pereceram pela caminhada, porque quiseram bater no peito e falar, eu consigo, eu sozinho consigo avançar? Você não vai conseguir. Primeiro você precisa de Deus, mas também tem pessoas que podem te auxiliar, tem pessoas que podem ser com você. Segundo ponto, essa mulher, ela clamou, ela pediu, mas ela pediu a pessoa certa. Ela foi até o profeta Eliseu e falou, eu preciso de ajuda. E aí está um ponto muito importante. Tem gente que até pede ajuda, porém pede ajuda a quem não pode ajudar. E aí você precisa saber quem você está pedindo ajuda. De repente tu está passando por um caminhão de problema, tu pede ajuda à pessoa errada, duplica o teu caminhão de problema. E aí tu não sabe por que aconteceu. Quer um conselho? Peça ajuda a quem anda coladinho com Deus. Porque quem anda coladinho com Deus vai te mostrar que o melhor caminho é também andar coladinho com Deus. Tem gente que está com problema no casamento. Ao invés de procurar evangelista Wander, irmã Maria, vai procurar outro varão que está com problema no casamento. Como é que você vai conseguir ajuda para o teu problema? Se você não procura quem você deveria procurar. Você precisa saber quem você procura. Você precisa saber quem você deve procurar. Tem pessoas quebrando a cara porque não sabe de quem procura. Acha que pode confiar. Deixa eu te falar, cuidado em quem você confia. Porque a pessoa que você acha que confia muito, ela confia em outras pessoas, e ela se abre com outras pessoas. E aí aquilo que era para ser você e Deus, já está em você e um, você em outro, você em mais outro, você em outro. E aí tu não tem solução para o teu problema. Tu só tem alastramento da tua situação. Saiba a quem recorrer. Saiba a quem pedir ajuda. Procure a pessoa certa, porque assim você vai conseguir passar. Aquela mulher, ela nos fala 2 pontos muito interessantes. Guilherme, ela fala assim, o meu marido, seu servo, é temente ao Senhor. Aquela mulher, ela deixa claro, o marido dela era discípulo do profeta, e ele era temente ao Senhor. E aí muitas das vezes você está passando por alguns problemas, por algumas situações, e aí você se depara, mas eu sou servo de Deus, eu sirvo, Senhor, a tua casa,
Eu te sirvo com o meu melhor. Eu sou temente a ti. Quem disse que isso vai te eximar de ter problemas? Quem disse que isso vai te eximar de passar dificuldades? Querido, nesse mundo nós só podemos ter aflições. Deus não te promete ausência de luta. Deus ele não te promete ausência de problema. Mas quando você o serve, Ele te garante presença e consolo. É muito diferente. Eu não vou servir a Deus porque quando eu me coloco para servir, é só problema que aparece. Com certeza. Sabe por quê? O diabo vai fazer de tudo para te parar. Irmão Jaqueline, tem muita gente, eu quero entrar para intercessão. Você não sabe a guerra que é a intercessão. Você não sabe o preço que é pago pela intercessão. Tem muita gente que fala, eu quero estar lá em cima tocando. Eu quero estar lá em cima cantando que nem as meninas cantam. Eu quero estar lá em cima ministrando que nem o pastor ministra. Você não sabe o preço que é pago para estar servindo. As costas chegam a estar calejadas de tanta pancada que toma. Mas não é por isso que eu vou deixar de servir, porque eu sirvo porque eu amo. E aí quando eu sirvo, os problemas ele vai vir, mas ele está comigo. Essa é a diferença. Quando eu não sirvo, quando eu não estou no caminho, os teus problemas vão vir da mesma forma. A diferença é que você vai estar sozinho. Quando você não tem Ele do teu lado, os problemas vão acontecer. A questão é, você vai enfrentar todos eles sozinho. Agora, quando você serve ao Senhor, Ele te garante presença. Quando você serve a Deus, Ele te garante consolo. Tem muita gente que se frustra. Tem muita gente que me procura, pastor, eu não quero servir mais. Por que você não quer servir, querido? Pastor, é só luta. É só guerra. Não vale a pena servir. Amém. Eu lamento te dizer, você está perdendo a oportunidade de vivenciar o extraordinário de Deus na tua vida. Porque aquele que passa por lutas, aquele que passa por problemas, quando tem Deus ao seu lado, ele vence as guerras e vence os problemas. Você consegue entender a diferença? Que é ter Deus do teu lado? A diferença do que é ser um servo do Senhor? Porque quando você é servo, você está sobre o cuidado dEle. Não, você não ouviu isso. Quando você é servo de Deus, você está sobre o cuidado do Senhor sobre a tua vida. É muito diferente ser servo. Você vai passar luta de qualquer maneira. A questão é, vai passar sendo servo ou vai passar sofrendo pior ainda? Tem uma questão também muito importante. Preciso abrir um parêntese. Nós devemos ser tementes, mas também devemos ser prudentes. Tem muita gente que é temente a Deus, tem muita gente que serve ao Senhor, mas não é prudente. Pastor, o que é ser prudente? Nada mais do que desviar-se do caminho do mal. Tem muito problema que a gente enfrenta por falta de prudência da minha parte. Tem muita dívida que eu entro porque eu não sou prudente. Tem muita coisa que eu enfrento por causa da minha imprudência. Do que adianta eu só ser temente se eu não sou prudente? Deus ele precisa também de pessoas prudentes ao Senhor, que entendem o caminho que estão trilhando, que entendem que em todos os momentos eu não vou enfrentar o mal, eu vou me desviar do mal. Guilherme, tem gente que bate no peito, tem uns jovens aí que bate no peito, eu vou enfrentar, eu sou forte. Lamento te informar, você vai cair, você não vai conseguir. E aí Deus ele usa o profeta de uma forma muito inteligente.
Aquela mulher, ela explica toda a situação para o profeta. E o profeta, ele não fala, vem cá, eu vou orar por você. O profeta, ele não vira para ela e fala, vem cá, vamos fazer uma oração, Deus vai operar o milagre. Não. Jonatas, o profeta, ele faz uma pergunta. Mulher, o que você tem em casa? E a pergunta de Deus para você nessa noite, o que você tem em casa? E aquela mulher responde, eu não tenho nada. E aí no segundo momento ela lembra, não, eu tenho somente uma botija de azeite. A questão é achar que o que ela tinha é pouco. A questão é achar que o que ela tinha não era o suficiente possível para ela resolver o problema que ela tinha. Ela não sabia que o que mais ela precisava, ela já tinha dentro de casa. Ouça bem o que eu vou te dizer. Deus, ele vai começar com o que você já tem, não com o que falta na sua vida. Deus, ele vai começar a operar e realizar o milagre e trazer a provisão para você com aquilo que você já tem, com aquilo que está dentro da tua casa, não com aquilo que falta. Moisés, ele começou com o que ele já tinha, com um cajado. Davi, ele começou com o que ele tinha, com uma funda. Essa mulher, ela começou com o que ela tinha, com uma botija de azeite. Aqui que está o segredo, não é o que te falta, é o que você já tem dentro da tua casa. E aí, o que já tem dentro da tua casa? Vira para essa pessoa linda que está do seu lado. Se isso não te constrange, se te constranger não precisa. Se a pessoa não for tão linda, ela é linda sim, são seus olhos que estão embaçados. Diga assim para ela, o que você tem, não, com mais força, porque assim nem eu acreditei. O que você tem, já é o suficiente para Deus operar. Queridos, o que você tem, é o suficiente para Deus realizar um milagre na tua vida. Juninho, Deus, ele não precisa do que há de vir, ele precisa do que tem dentro de você. Aquilo que outrora ele te usava, aquilo que antes ele fazia na tua vida, é isso que ele precisa, para as coisas serem diferentes. Ele não vai precisar realizar algo novo, ele só vai precisar que essa chama se espalhe de novo. Mesmo que tenham te ferido, mesmo que tenham te machucado, ele só precisa do que você carrega para as coisas mudarem na sua vida. A solução do problema daquela mulher estava dentro da casa dela. Muitas das vezes, nós temos muitas coisas, porém o ser humano, e isso é algo natural, ele se preocupa muito com o que ele não tem, e aí ele esquece de uma palavrinha muito importante, que está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18, em tudo dai graças. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu tenho que agradecer por tudo que eu tenho. Tem tanta gente que está se preocupando com o que falta, deixando de agradecer o que já tem. Se vocês soubessem, eu não vou expor quem é, mas ontem eu, pastor Gustavo, e mais um irmão fomos fazer uma visita. Essa visita mexeu muito comigo. Pastor Gustavo? Eu saí de lá daquela visita refletindo muita coisa, mas muita coisa, mas muita coisa. Nós chegamos lá para visitar, para fazer uma oração, levamos também a cesta básica. E o pastor Gustavo está aqui, não vai me deixar mentir. Toda hora, a mulher falava, eu sou grata porque
Eu não tenho nada na minha geladeira, mas eu tenho Deus na minha vida. Estou mentindo, pastor Gustavo? Eu não tenho nada dentro do meu armário, mas eu tenho Deus aqui. Queridos, Gustavo, era que horas? 5 da tarde, né? 5 horas da tarde. Aquela mulher nem tinha almoçado, mas ela estava com uma felicidade no rosto. Ela estava com uma alegria. Por quê? Porque ela tinha Deus dentro da casa dela. E ela foi correndo, ela pegou a Bíblia, e ela começou a falar versículo atrás de versículo. O pastor Gustavo queria falar, ela não deixava, e ela falava versículo atrás de versículo. Daqui a pouco ela começou a cantar, ela começou a louvar. E eu falei, cara, como eu sou tão ingrato. Essa mulher está passando tanta dificuldade, tantos problemas, seu filho está acamado, e ela está aqui agradecendo pelo que ela tem. Pasmem, ela não tinha quase nada. Ela não tinha quase nada dentro de casa. Ela não tinha alimento. Eu não estou mentindo, o pastor Gustavo daqui, ele pode se levantar, vir aqui me corrigir. Ela falou, eu não tinha nada para o almoço. O que eu fiz? Eu orei, falei, Senhor, muito obrigado, porque eu sei que o Senhor vai providenciar. Eu não sei de onde virá, mas eu sei que o meu socorro vem. E aí na hora do almoço, alguém foi lá, levou algumas coisas para ela. Ela falou, eu fiz uma comida, eu dei para o meu filho, era pouco, eu dividi para o meu filho, dividi para fulano, eles comeram e está tudo bem. E ela não comeu, sabe? E aí quando nós chegamos, eu falei, cara, o que eu estou reclamando mesmo? Pastor Gustavo saiu de lá e a frase que ele me falou, de que eu estou reclamando mesmo? Qual que é o meu problema mesmo? Eu sei que você pode estar passando por um problema muito grande. De repente, é uma situação que é impossível para o Senhor não, para você, porque para Deus nada é impossível, e isso traz medo ao teu coração. Mas em primeiro lugar, seja grato pelo que você já tem. Pastor, eu não tenho nada. Você tem a presença do Rei dos Reis. Pastor, me falta alimento, mas não te falta a presença. Pastor, me falta dinheiro, mas não te falta a presença. Pastor, me falta saúde, mas não te falta a presença de Deus. Ele está aqui nessa noite. Mesmo se algo material te faltar, você veio aqui porque você tem a presença dEle. Pastor, mas eu estou afastado. Não tem problema, você não está afastado. Sabe por quê? Ele te trouxe aqui nessa noite para te dizer que Ele está na tua vida. Você só está com os olhos tampados, você somente não consegue enxergar, mas Ele é com você. Ele é com você. Então seja grato. Seja grato por tudo que você tem. Porque quando a gente olha, de verdade, tem situações que eu acho que o meu problema é muito grande. A Tainara ministrou aqui quarta-feira. Tem uma parente delas que nesse momento está enfrentando um grande problema. Ela acabou de me falar. Na quarta-feira ela veio, falou de uma parente que estava com câncer terminal, e ela estava assistindo a nossa live, estava assistindo o nosso culto, e foi o último culto que ela assistiu. Infelizmente, Deus hoje quis recolher ela, mas ela teve a oportunidade de assistir um culto. Quantas pessoas queriam ter a oportunidade de estar na presença de Deus? Quantas pessoas queriam nesse momento estar ouvindo a voz do Senhor? Eu passei 7 dias com meu irmão internado para fazer uma operação. Meu irmão hoje já está com o Senhor, Deus recolheu. E nós passamos praticamente
7 dias vendo vídeos, vendo pregações, assistindo louvores. No momento de mais angústia, a gente quer muito estar na presença do Senhor. No momento de maior dificuldade, quem tem a sensibilidade quer muito estar na presença. E tem muita gente rejeitando essa presença. Eu passei 5 horas com uma agulha de um lado, outra agulha de outro, para fazer o transplante de medula. 5 horas o sangue saía por um lado, passava na máquina, corria pelo outro. A minha esposa tendo que cuidar de mim, eu não podia fazer nada, eu não podia mexer os meus braços, porque eu poderia quebrar a agulha. Foram 5 horas que eu fiquei parado. Mas foi 5 horas que eu pedi para ela, não deixa nem um minuto parar de tocar um louvor, porque eu quero a presença dele aqui comigo. Eu não abro mão da presença do Senhor comigo, não importa o lugar que eu estou, eu quero a presença do Senhor comigo na minha vida. Seja grato, porque a presença dele está com você aqui nessa noite. A presença dele está com você aqui nessa noite. A presença dele está sobre a tua vida. De repente você não tem tudo o que você quer, de repente você enfrenta um problema, mas o que você precisa, você tem, é a presença do Rei dos Reis, é a presença do Senhor que está sobre nós. E aí o profeta olha para aquela mulher, e ele diz: vai, e peça vasilhas emprestadas aos teus vizinhos. Henrique, a primeira coisa que o profeta falou para ela: vai. Isso demonstra o quê? Para Deus agir, eu preciso reagir. Deus, ele precisa de uma ação da minha parte, para que as coisas comecem a realizar na minha vida. Sabe por quê? A minha passividade impede de Deus realizar o mover sobre mim. A tua passividade impede de Deus mover as coisas ao teu favor. Ficar parado não vai te levar a lugar nenhum. Ficar reclamando também não vai te levar a lugar nenhum. Se mova, procura alguém que pode te mostrar o caminho, procura alguém que pode te dar uma direção. Se move. Deus, ele está dizendo para alguém aqui nessa noite: para de ficar prostrado, pare de se prostrar quando eu mandei você avançar. Se mova em busca de alguém, se mova em direção ao caminho que eu estou te dando. A tua passividade não vai te levar a lugar nenhum. A tua passividade vai te fazer permanecer no mesmo lugar que você está, enfrentando as mesmas coisas que você está enfrentando. Deus, ele não quer pessoas passivas. Deus, ele não quer somente aqueles que esperam. Que tem muita gente que diz assim: eu vou esperar com paciência no Senhor. Tá rindo, né, Thalita? Tem gente que usa esse argumento. Não, a Bíblia me ensinou que eu tenho que esperar com paciência. Resumindo, eu vou sentar, dobrar a minha perna, cruzar os meus braços e vou esperar Deus agir. Ele usou, a irmã profetizou sobre mim, falou que ele vai agir, então eu vou esperar Deus agir. Querida, acorda. Acorda literalmente, dobra o teu joelho, procura o Senhor, procura Deus em oração, clama por Ele, busca por Ele, porque assim Ele vai mover ao teu favor. Deus, ele não quer pessoas relaxadas. Deus, ele não quer pessoas que não se movem. Ele quer aqueles que o buscam, e o buscam em espírito e em verdade. Se mova para o Senhor realizar sobre você. Você precisa se mover, você precisa sair do lugar que você está. Não adianta eu ficar parado reclamando. Se aquela mulher ficasse reclamando: meu marido morreu, eu tenho uma dívida, e agora o que será de mim? Seus filhos virariam escravos. Se você continuar reclamando: eu estou com problema, eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo. Se move. Deus está dizendo nessa noite: pare de murmurar e se mova.
Pare de reclamar e se mexe, se move, para as coisas moverem sobre você, para os céus abrir e se realizar sobre você. Você precisa se mover. Você precisa parar de ficar estático. Pare de querer ver Deus agir sozinho. Tem coisas que cabe a você realizar. Tem coisas que cabe a você mudar dentro de você. Tem coisas que estão dentro da tua casa, só esperando você agir. Tem coisas que estão lá, só esperando um posicionamento seu. Passou 2025, nada mudou. É lógico, você não se move. Você continua fazendo as mesmas coisas que fez no ano anteriormente. Mas eu profetizo que esse ano, 2026, as coisas vão mudar sobre a tua vida. Você vai se mover, seguir na direção do Senhor e vai viver o extraordinário dEle. Ele tem isso para a tua vida. Se move e assim tu verás o extraordinário acontecer sobre você. É uma direção. Eu preciso seguir uma direção. Agora vamos lá. O profeta falou o quê? Viúva, você vai até os seus vizinhos. Isso quer dizer o quê? Eu preciso de pessoas. Eu preciso de pessoas para me auxiliar. E aí eu tenho que parar e analisar. Eu não sou autossuficiente para tudo. Eu vou precisar de algumas pessoas para me auxiliar. Eu tenho que parar de subestimar quem pode lá na frente me auxiliar com uma vasilha. E aí vai de repente um recado para quem acha que não precisa de ninguém, para quem acha que é melhor do que os outros. Vai chegar um momento, vai ter uma hora que Deus ele vai te conduzir a pedir ajuda de alguém. No GC nós partilhamos muito disso. No GC é onde nós contamos os nossos problemas e dificuldades para algumas pessoas que estão partilhando conosco. É onde nós contamos com algumas vasilhas. É onde nós contamos com alguns joelhos dobrados. Então cuidado com quem você despreza hoje, porque pode ser esse que Deus vai usar para te emprestar uma vasilha amanhã. De repente essa pessoa que você não está dando a mínima, achando que ele não tem nada a te oferecer, achando que ele não pode acrescentar nada na tua vida, toma cuidado. De repente amanhã você pode precisar de uma vasilha. De repente amanhã você pode precisar de uma vasilha dele. Cuidado para tu não achar. Cuidado para tu não achar que é melhor que ele. Eu tenho mais estudo, eu tenho mais condição, eu tenho mais sabedoria, mas vendo tudo isso, tu não tem o mais importante, que é a presença. E do que adianta eu ter muita coisa e não ter a presença? Então muito cuidado. De repente essa pessoa que está do teu lado, olha para ela, ele vai poder te prestar uma vasilha. Cuidado ao desprezar. Vamos correr. E aí o profeta diz para aquela mulher: agora você vai entrar. Você vai entrar pela tua casa. Você já vai pegar as vasilhas, você vai entrar na tua casa e você vai fechar a tua porta. E lá você e seus filhos vão começar a encher as vasilhas. E aí é um ponto muito importante. Tem coisas que Deus vai realizar somente no secreto. Tem coisas que Deus quer realizar na intimidade. Tem muita gente que não vê as coisas acontecerem, porque acha que tudo vai ser feito aqui na frente de todo mundo. Quando Deus já te mandou, entra pela tua porta, entra pela tua casa, fecha a tua porta. É em secreto que eu quero me relacionar contigo. É em secreto que eu quero te fazer ver as minhas provisões. É em secreto que eu quero te fazer ver o meu mover. Eu não preciso de aplausos, eu não preciso de plateia, eu só preciso de intimidade para realizar sobre a tua vida. É muito importante eu identificar que em algumas vezes eu preciso fechar a minha porta e estar sozinho.
sem opiniões alheias, sem pessoas do meu lado, porque opiniões alheias geram dúvidas na direção que eu recebo de Deus. Você entendeu a direção que aquela mulher recebeu? Eliseu olhou para aquela mulher e falou assim: imagina, Rose, vai lá, pede vasilha emprestada para todo mundo, entra para casa e fecha a porta. Por que eu quero tanta vasilha? Se o meu problema é dinheiro, por que eu quero tanta vasilha? De repente aquela mulher, mas que direção é essa que esse profeta está me dando? Esse profeta é doido? E aí eu vou pegar as vasilhas e vou entrar pela minha porta e vou fechar a porta? Eu vou me trancar dentro de casa? Como que eu vou conseguir resolver meu problema trancado dentro de casa? Com vasilha vazia? A questão é essa. É em secreto que Deus quer fazer a provisão para você. Porque quando você se abre para algumas pessoas, vem aquelas informações: cara, faz isso, pega e vende isso, dá esse jeito aqui, dá esse jeito ali. Vem muitas opiniões desnecessárias para te impedir de viver o extraordinário. É por isso que Deus ele quer te fazer fechar a porta para você viver coisas no secreto. Tem coisas que só são vividas no secreto. Por quê? Porque se eu abro para algumas pessoas, palavras de dúvidas vão entrar no meu coração. E quando a dúvida entra no meu coração, isso me impede de viver o extraordinário de Deus. Quando a dúvida entra dentro de mim, eu perco a confiança plena que eu tenho em Deus. Será que Deus pode realizar? Será que eu não vou perder os meus filhos? Como que eu vou pagar eles? Não. Ela ouviu a voz, ela seguiu o caminho, ela obedeceu. Eu preciso ter fé e obedecer o que Deus está falando para mim. Aquela mulher, ela teve fé. Ela acreditou no que ela não estava vendo. Ela chegou para o profeta e falou: eu tenho um problema. O profeta falou: tem? Então toma a direção. Ela mesmo sem enxergar o que iria acontecer, ela seguiu o caminho que ele tinha. Ela seguiu a direção. Ela teve fé mesmo sem enxergar. E ela obedeceu o que ele tinha dito. E através da sua obediência, ela pôde viver o extraordinário. Só que a Bíblia ela nos diz que quando ela começou a encher, foi pegando vasilha, foi enchendo, foi pegando vasilha, foi enchendo, foi pegando vasilha e foi enchendo, as vasilhas se acabaram. O recado do profeta foi bem específico: pegue vasilhas não poucas. A gente não sabe a quantidade de vasilha que ela pegou, só que a vasilha acabou. E quando a vasilha acabou, o azeite parou. Quando a vasilha acabou, o azeite parou. Não foi ao contrário. Não foi o azeite que acabou, foi a vasilha que acabou. Deixa eu explicar melhor para você entender. Não há limitação para Deus. A limitação está em mim e está em você. Não há limitação para o que Deus pode realizar. Ele não deixou acabar o azeite, acabaram-se as vasilhas. Foi as vasilhas que se acabaram, não foi o azeite. Deixa eu te falar, tem muito azeite ainda para ser derramado, mas o que está faltando é vasilha. Tem muito azeite para vir dos céus, tem muita provisão de Deus para você, tem muito milagre para acontecer, mas o que está faltando são vasilhas. Calamandaraia, subiandaraia, sai. Pastor, e o que são as vasilhas? É a minha e a sua disponibilidade para o Senhor. É a minha e a sua disponibilidade para o reino. Quando eu abro para o Senhor as minhas disponibilidades, Ele continua derramando azeite. Quando eu me coloco na posição, Ele continua derramando azeite. Enquanto tem vasilha na minha vida, tem azeite para ser derramado dos altos céus. Tem vasilha nessa noite para o Senhor? Tem vasilha aqui pronta para ser cheia? Aleluia! Calagandaraia, sobe andaraia, sai. Oh, alamandaraga, subi andaraia, sébia. Espírito Santo de Deus,
O problema não é o azeite. O problema são as vasilhas. O problema são as vasilhas, não é o azeite. Cadê as vasilhas? Onde é que estão as vasilhas? Se você pode, vira para essa pessoa do seu lado e pergunte para ela: cadê as vasilhas? Tem azeite, mas onde estão as vasilhas? Se coloque de pé nessa noite. Deixa eu deixar uma última mensagem para você aqui. Você que veio aqui nessa noite enfrentando uma situação, enfrentando um problema, enfrentando uma dificuldade, eu vim aqui com uma palavra de esperança para a tua vida. Pastor, que palavra é essa? A palavra que se encontra no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 20. Coloca para mim, Diego, por favor. Efésios, capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera. Deus, Ele te trouxe aqui para te dizer que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que você espera. Deus é poderoso para fazer infinitamente muito mais do que aquilo que você precisa. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que te atribula. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquele problema que você está passando. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais sobre a tua vida. E esse não é o seu fim. Por muito eu passei, já provei. Pastor, eu estou enfrentando uma luta muito grande. Da graça e da tua bondade, Essa palavra que o Senhor ministrou mais do que eu mereço. Eu não aguento mais passar por isso sozinho, sozinha. Eu preciso do Senhor na minha vida. Eu preciso de um auxílio para passar por isso. Eu quero te convidar a vir aqui na frente. Eu quero orar pela sua vida. Pastor, eu estou sozinho. Eu estou longe da presença de Deus. Eu estou afastado. Eu não quero mais passar por isso sem o Senhor. Eu quero abrir a oportunidade para você. Mais do que eu mereci, pois eu sei quem eu sou, e aqui não vou parar. É pela fé que eu vivo, pra trás não vou. Ouça bem o Senhor dizendo: esse não é o meu fim. Esse não é o seu fim. Não acabou minha história, não, não. Aleluia. Esse não é o meu fim. Esse não é o meu fim.
Você não precisa passar por isso sozinha. esse não é fim. Você não precisa passar por isso sozinho. Não acabou minha história. Esse não é o fim da tua história. Esse não é meu. A tua história foi escrita pelo Senhor. E enquanto Ele não falar que é o fim, não é o fim. Não importa o que os outros vão dizer, não importa o que os outros vão pensar, não importa o que os outros vão falar, não é o fim. Você não precisa passar por isso sozinho. Você não é super-homem, você não é super-mulher. Deus, Ele está aqui para te dizer que Ele é contigo. Se não tem ninguém, que Deus Ele possa te abençoar, Ele possa te guardar, e que você saia daqui nessa noite com as suas esperanças renovadas. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos que aguardam a vinda do Senhor, e todos digam amém. Está terminado em nome de Jesus. Esse não